Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez falando sobre circuitos trifásicos. Como nós havíamos combinado e acordado com vocês, vamos fazer agora também uma análise de circuito trifásico e ligado em estrela com o cálculo de impedância, tá certo? Era basicamente o toque final, a cereja do bolo para a gente fechar esse assunto tão importante, basicamente o programa da nossa disciplina, que foi levado com muito cuidado, explorando bastante os exercícios práticos para que eles pudessem ter uma visão a mais abrangente possível das situações de planta industrial, tá certo? E pelos trabalhos que eu tenho recebido, estão assim espetaculares, como foi inclusive a prova de vocês, é um indicativo claro de que a gente conseguiu êxito nesse nosso objetivo. Tá certo? Então observe que depois que você pega o trâmite da coisa, que você, de certa forma, entende o procedimento, rola tudo com muita naturalidade, como se fosse um bate-papo, tá certo? Depois que a gente apresentou as ligações com os estereótipos de cada uma delas e chamou a atenção da questão da análise vetorial associada à questão da geometria que cada ligação impõe, pronto. É só você fazer o desenho, fazer o diagrama. Um jargão que a gente usa demais. Um engenheiro ou engenheira de boa qualidade, de alto nível, não faz nada sem um diagrama fasorial, sem um diagrama de ligação, sem um diagrama elétrico. É a base para você poder trabalhar, tá certo? Então vejam como a análise vai ficar tranquila depois desse trabalho feito, já usando inclusive transformadores, que seria a mesma coisa para motores. Eu diria, o transformador tem até um dado um pouco mais complexo, que é a questão de mudar de lado alto e lado de baixo. O motor não possui isso, facilita muito o cálculo, tá certo? Mas estava faltando essa questão da impedância, tá bom? Se você se lembrar, logo no módulo anterior, nós propusemos 3 impedâncias para ser ligadas em triângulo, tá? Todas elas com um ângulo de 45 graus, se recordam? Pois muito bem, toda vez que o θ é positivo, vão lembrar, é sinal de que essa impedância tem viés indutivo, R mais JXL. Lembram? Quando nós passamos essa relação para a forma polar, o mais JXL reflete positivamente no ângulo. Então a impedância do exercício anterior foi claramente de uma carga indutiva. As correntes estariam atrasadas em relação à tensão. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar nesse exemplo e propor uma coisa um pouquinho diferente. Vou propor para vocês, então, uma carga agora, com as impedâncias com esse perfil, tá? Por exemplo, 20 com menos 30 graus em ohms, tá certo? Então a impedância agora tem um ângulo negativo, significa o quê? Evidentemente está escrito na forma polar. Se fosse passar para a forma retangular, seria JR menos JXC, um indicativo de quem? Se o ângulo aqui é negativo, com certeza essa carga tem viés capacitivo. Ora, se no circuito indutivo o ângulo θc positivo da impedância, quando associado à corrente, coloca a corrente atrasada em relação à tensão desse valor, basicamente, se a tensão estiver na referência, convenhamos, para uma carga capacitiva, o efeito é exatamente o contrário. Se colocarmos a tensão na referência inicial e vamos pegar pelo menos a fase A para colocar em 0 grau, seguramente vão perceber uma corrente adiantada em relação à tensão. E isso vai refletir, é claro, nos diagramas fasoriais. Perfeito? Problema nenhum, já conversamos isso, vem lá do conceito de impedância, vários módulos atrás. É só a gente ficar atento para isso. Não mudou nada, gente, tá? Por isso aquele cuidado, aquele zelo na parte inicial, ainda com circuitos resistivos, associados a baterias, definindo as leis da eletricidade, porque elas se mantêm. Apenas a gente tem que ter o cuidado agora de agregar a componente vetorial nos circuitos de corrente alternada e várias fases juntas em se tratando de circuito trifásico. Lembram? Simetria, balanceamento, homogeneidade, tá certo? Para que você possa ter esse efeito. Combinado? Então temos aí as impedâncias com esse valor. 3 impedâncias iguais mais uma vez. Uma colocada na fase A, uma na fase B, uma na fase C. Perfeito? Combinado? E vamos admitir o seguinte, tá legal? Vamos definir que eu tenho uma tensão VA basicamente de 120 volts a 0 grau. Porque vamos colocar a fase A na referência para uma questão basicamente alfabética ou meramente alfabética, e eu quero que você me ajude no seguinte aspecto, tá certo? Se eu colocar a tensão da fase A na referência, já que eu quero analisar hoje com vocês uma ligação em estrela, tá? É interessante chamar a atenção disso, circuitos trifásicos com uma ligação em estrela, ou em Y, se você preferir. Perfeito? Então, vejamos isso aqui. Né? O que é que vai acontecer? Fase A na referência, então vamos lá. Está aqui, por exemplo, a tensão da fase A. Tá ok? 0 grau.
Repita, a tensão na fase A está na horizontal, por isso está na referência. Não, referência não é isso. Referência é quando você define o ângulo, a grandeza, igual a zero. Você pode colocar horizontal, vertical, inclinada, da maneira que você preferir. Eu basicamente gosto de colocar a tensão de referência na horizontal para quê? Para dar um perfil um pouco mais elegante ao fasorial, ao diagrama. Apenas isso, certo? O que define que essa tensão está na referência é o ângulo atribuído a ela, tá certo? Outro hábito que eu acho extremamente salutar e que eu desenvolvi desde o início da minha profissão e tem se mostrado uma atitude no mínimo sensata, no mínimo adequada. Todo diagrama que eu proponho a fazer, em se tratando de um sistema de tensão alternada, seja mono ou polifásico, olha isso aqui, sentido de giro do sistema, porque em algum momento esse circuito vai ser energizado por um sistema de energia elétrica, mono ou trifásico, mono ou polifasicamente falando, tá certo? E evidentemente existe uma sequência de fase pré-estabelecida, até para que você possa trabalhar com sistemas interligados, interligar CEMIG com São Paulo, CEMIG com a Coelba, CEMIG com a Central de São Francisco, CEMIG com Furnas, enfim, é importante definir isso aqui. Então olha lá, ômega S, anti-horário, trigonométrico positivo e sistema de giro internacional. Então o que isso quer dizer? Se nós girarmos essa estrela, vai passar a fase A e 120 graus depois passaria a fase B. Então olha só, se a fase A está ali e ela está a 0 grau, eu diria que 120 graus atrasada em relação à fase A estaria a tensão na fase B. Ora, então, quanto que vale a tensão na fase B? 120 com menos 120 graus em volts, tá certo? Combinado? Para que você possa, naturalmente, garantir essa defasagem, essa simetria dos circuitos trifásicos. Está aqui a nossa tensão B, perfeito? 120 graus atrasado em relação a A, porque passa A, 120 graus depois vai passar B, então ele está 120 graus atrasado. Ora, a fase C estaria onde? 120 graus atrasado de B ou 240 graus atrasado de A. Evidentemente, então a fase C estaria basicamente por aqui, ó. Tentando fazer um desenho minimamente razoável, né? Aqui, ó, a tensão na fase C. Então, a tensão VC seria 120 com menos 240 graus em volts, uma vez que a referência para a gente é basicamente a fase A, como eu falei para vocês, por uma questão meramente alfabética. Tá legal? Então, aqui estão as 3 tensões desse sistema que a gente escolheu para fazer esse exercício. Percebam a tranquilidade, perfeito, o que é uma sequência natural de conhecimento que você segue, né? É quase como se fosse um fluxograma, mas raciocinando, sempre avaliando o perfil de cada relação, o que há um indicativo da impedância, se ela tem perfil indutivo, capacitivo, perfil resistivo, até para você posicionar as correntes corretamente no diagrama fasorial final. Perfeito? Ok? Aliás, me permitam até colocar o diagrama um pouco mais abaixo, que eu queria enriquecer daqui a pouquinho com o resultado das correntes, certo? Então, se me permitirem isso, eu vou, né, posicionar esse fasorial apenas um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado. Está aqui a minha tensão VA, está aqui o meu sentido de giro, ômega S, como se trata de uma ligação estrela, 120 graus atrasado em relação a VA, tensão VB, e 240 graus atrasado em relação a VA, tensão VC, está lá, 120 graus entre elas, girando no sentido correto, né? Anti-horário, trigonométrico, o sentido da concessionária. Combinado? Perfeito? Pois muito bem. E aí, o diagrama, então, do circuito elétrico em si, vamos a ele? Vamos. Olha só isso aqui, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui uma impedância definida, 20 ohms, com menos 30 graus, tá? Uma outra impedância, também definida, com o mesmo valor, a 120, e uma outra impedância, também definida, com outro valor. Observe que eu sempre parto do diagrama, do desenho, por pior que seja a minha condição, que eu estou trabalhando sem régua, sem transferidor, sem esquadro, tá? Apenas com muito cuidado e argumentando, tá? Mas um diagrama é sempre válido, é sempre bom, ele ajuda demais, gente, ainda mais no ambiente fasorial e geométrico, como é o ambiente do circuito trifásico. Então vamos lá, obedecendo a sequência, estou chegando, por exemplo, a fase A aqui, tá? Essa seria, então, a referência da fase A. Uma corrente A entraria nesse sentido, na carga, girando no sentido da concessionária. Então observem que aqui eu teria a fase B, e não aqui como a princípio pode parecer, né? Girem sempre no sentido da concessionária, passa A, depois B, então a eventual corrente B estaria nesse sentido, tá? E claro, aqui a componente C, tá? Com a eventual corrente C circulando nesse sentido aqui. Tá legal? Perfeito?
Na ligação estrela, esse ponto em comum entre as três fases é, na verdade, um referencial importante. Eu não diria uma novidade em relação à delta, mas uma característica exclusiva e típica da ligação estrela. Tanto é que, de fato e de regra, a gente pega esse ponto em comum, geralmente nós aterramos, tá certo? É levado para um ponto de terra da malha, até para que, se eventualmente existir alguma assimetria nessas cargas, eventuais correntes de falta, correntes assimétricas, podem escoar para a terra, nos protegendo, enquanto nós que estamos trabalhando e lidando com a instalação, tá? E nós chamamos esse quarto condutor, como você sabe, de fio neutro, tá certo? Combinado? Então, olha só, com tranquilidade, as três impedâncias são iguais, como nós já estamos trabalhando isso aqui sem problema nenhum. E a pergunta de sempre, como aconteceu com a ligação em delta no vídeo anterior. Eu quero saber o valor de A, valor de B e de valor de C. Aqui nós temos um dado interessante, qual? No delta, quando a corrente A entrou, ela mergulhou num nó. Isso acabou dividindo a corrente em correntes de fase. A mesma coisa para as outras duas correntes. Na ligação estrela, isso simplifica tremendamente o cálculo. Você vai ver. Por quê? Porque a corrente de linha é exatamente igual à corrente de fase. Não há nó na ligação estrela. Você sabe disso, respeitando o estereótipo de cada uma das ligações. Tensão de linha igual a tensão de fase, está resolvido, tá? Então aqui eu vou fazer inclusive um adendo e uma consideração importante. Quando eu chamei tensão VA, tá? Observe, eu não falei VAB. Eu não falei VBC, eu não falei VCB, falei VA, já me preparando para o que vai acontecer aqui. O quê? Observe que aqui, usando o mesmo tipo de notação, o mesmo tipo de convenção utilizada por delta, nós temos uma tensão aqui muito interessante. Olha a seta. Ela sai do neutro e vai para A. E vou chamar isso aqui de VAN, ou seja, tensão de fase A para neutro, ou apenas tensão da fase A. Fica a seu critério. Tem gente que chama VFAN, tensão de fase A para neutro, tá certo? Ou simplesmente tensão de A para neutro, ou tensão da fase A. Porque o circuito em estrela, a tensão de fase fica muito caracterizada, bem diferente da tensão de linha, tá? A mesma coisa aqui, ó, sempre, olha só, olha o vetor, e para a fase B, como é que estaria esse vetor? Seguramente desta forma, olha lá, tá? Para onde vem a tensão, para onde ela chega, como é que eu chamaria essa tensão? De VDN, ou simplesmente VB, fica a seu critério, tá? E claro, como você também já deve ter previsto, é a relação, é a mesma coisa com relação a essa tensão aqui, ó. Vou até mudar isso aqui para facilitar um pouco o nosso desenho. Que tal isso, ó? V, C, N. Olha lá. Essa é VBN e essa é VCN, tá? O início do vetor é da onde o vetor sai, a pontinha da seta onde ele chega. Então assim você escreve: cheguei em A a partir de N, cheguei em C a partir de N, cheguei em B a partir do ponto neutro. Tá legal? Perfeito? Então, gente, desenhado o diagrama, feito o esboço do diagrama, identificado as questões e feito com zelo, com organização, seguindo regras anteriores e respeitando o estereótipo da ligação, vira depois um trabalho braçal simples, extremamente trivial. Então vamos lá, eu quero saber o valor da corrente A, corrente de linha. Só que na ligação em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, que coisa interessante, lei de Ohm, lembra? Aquela lá do circuito de resistência, só que agora no ambiente de corrente alternada, e mais do que corrente alternada, trifásico, ó, que beleza, tá? Então, aquela preocupação em dar consistência às leis e vindo com elas a cada passo, ajuda muito. Então, como é que eu calculo a corrente A nessa circunstância? Ora, a corrente A será quem? Será a tensão da fase, em função de quem? Da impedância, né, que a malha, tá, expõe o circuito. Olha aqui, claramente uma tensão de neutro para a fase A com apenas uma impedância em jogo. Olha a malha por onde essa corrente A circula, bem caracterizada. Olha ela aqui. Tá? Então, gente, não tem como errar um cálculo desse. Tá? Ele se torna muito simples. Então, quem será a nossa corrente A de linha, que é a mesma corrente de fase na ligação estrela? VAN ou VA, 120 volts, com 0 grau, uma vez que a fase A está na referência, sobre quem? A impedância, 20 com menos 30 e 100 ohms. Então significa o quê? Qual o valor da minha corrente A? Ora, né? Nós estamos falando de 6 com ângulo de, como é que nós dividimos? Nós subtraímos os ângulos, 0 menos 30, não se esqueça disso. Para me dar uma corrente de 30 graus, tá? Em amperes.
Olha como é que é legal a gente trabalhar em cima de questões, de conceitos e definições previamente, inclusive, normalizadas e convenções pré-estabelecidas. O que nós temos comentado sobre o perfil de impedância capacitiva? Quando o θ é negativo, é sinal que a impedância é capacitiva. Isso aqui está na forma polar, mas ao passar para retangular seria R menos JXC. O indicativo é que quando esse ângulo se reflete na corrente, tomando como referência a tensão de base, olha só, o ângulo da corrente ficará positivo. Vamos aproveitar o embalo? Vamos aproveitar, vamos explorar esse negócio, que é muito bacana, para te dar mais consistência e mais segurança. Que tal posicionar a corrente A naquele pequeno fasorial? Vou até mudar a cor do pincel para facilitar para você. Q de A corrente da fase A naquele circuito. Olha, se a fase A está ali e a corrente está 30 graus adiantada em relação a A, que tal isso aqui? Mais ou menos isso. Está aqui a nossa corrente A com seu ângulo θ. Prontinho. Simples, tá? E perfeitamente previsível. Olha lá. Tá legal? Pois muito bem. Mesmíssimo raciocínio para a corrente B e tem certeza que você vai tirar de letra. Olha só, quem será? Q de a malha B. Olha aqui, gente, ó. Olha a malha B aqui, ó. Passando para o neutro, né? Não caiam na vontade de fazer o retorno pela fase C. A malha AN, a malha BN, tá certo? Sai da fase B, escoa pelo neutro. Visivelmente apenas essa impedância no processo. Então, quem será a corrente B? Se não, a tensão VBN ou simplesmente VB sobre a impedância. Quem é a tensão VBN ou VB? Os mesmos 120 volts, né? Uma tensão de fase com menos 120 graus. Atenção para isso aqui, sobre a impedância de 20 com menos 30 ohms. Então, qual vai ser o nosso valor da corrente B? De novo, 6, com qual condição angular? Vamos lá, 120 menos 30 vai dar quanto? Menos 30 fica mais, 120, 6 menos 90 amperes, tá? Ah, mas você não falou que a corrente fica sempre positiva adiantada? Para a fase A, que está a 0 grau na referência. Eu peguei agora a fase B, tá? Mas vocês vão perceber que se o A está θ graus, 30 graus adiantado em relação a A, o B, a corrente B, vai estar a mesma coisa em relação à fase B. Quer ver? Então vamos lá. Posicionemos a corrente nesse fasorial. Olha só, se aqui eu tinha 6 com mais 30 graus, eu adiantei em relação a A. Passa a 30 graus depois, passa a tensão, está adiantado. Agora olha isso aqui, 6 menos 90 significa o quê? Que passa VA menos 90 graus, ou seja, em relação à referência, é que vem essa corrente. Então, onde estaria a corrente B aqui? 30 graus atrasada da tensão de referência, ou seja, que tal o IB aqui, ó? Ou, se você preferir, olha só, se isso aqui é 120, 90 graus atrasado, com certeza isso é 30. Quer dizer, a fase B estaria a essa relação em relação a VB. Se VB fosse a referência, é claro, 30 graus adiantado, olha que beleza. 90 de A, menos 90 de A, porque A é referencial. A referência angular sempre fica em relação à fase que você tomou como referência. Agora, se A está a 30 graus de A e B está a 30 graus de B, claro, o circuito é simétrico. Adivinha o que vai acontecer com relação à fase C, ou à corrente C? Vamos a ela com muita tranquilidade. Olha só, me mostra a malha CN, olha ela aqui, ó. Olha a malha CN aqui, uma impedância, né? E a fase C, uma impedância e o neutro. Só existe a mesma impedância ali. Então, quem seria a nossa corrente C nessa configuração? A corrente C seria a tensão VCN, ou simplesmente VC sobre a impedância. Tensão VC, 120, com menos 240 graus em volts, sobre quem? Sobre 6 com menos 30 ohms. O que vai dar uma corrente C de 6, né? 6 amperes. Agora, qual o valor angular? Menos 240, menos 30, menos 210 amperes. Perfeito? Olha lá. Então, olha só, para a fase A, 6 com 30 graus positivo, para a fase B, 6 com menos 90 negativo e C, 6 com menos 210. E entre elas, pode observar, sempre 120 graus. Que de a corrente C ali? Ora, se eu estou a menos 210, não esqueçam, eu sempre posiciono as grandezas em relação à fase de referência. 0, 120 menos 120 estaria aqui, tá? Menos 120 com menos 90 vai me dar quanto? Menos 210, ou seja, que tal isso aqui? Olha que bacana, né?
Ou seja, os mesmos tetagraus que IA está adiantado de A, e B está adiantado de VB, e C adiantado de VC, claro. Olha só as correntes trifásicas perfeitamente simétricas aqui, gente. Tá legal? Posso explorar mais um pouquinho ainda, porque essa videoaula ficou tão tranquila que foi rápida, tá certo? E para explorar mais o exercício, tirar mais informação, te dar mais visão, te dar mais consistência, te dar uma visão macroscópica bacana, olha só, qual será o valor da somatória vetorial IA e B e C em um dado instante? Quanto será a soma desses três vetores, IA e B e C? Vamos verificar isso? Vamos ver como é que essa coisa rola? Olha bem, se eu tenho um instante qualquer, eu posso, por exemplo, partir para quem? Para a diagonagem, eu não queria nem mexer nesse zero, ficou muito bonitinho, está muito correto, muito ajustado. Mas se você quisesse achar, por exemplo, né, em cima do ponto neutro, no instante neutro, nesse ponto em particular, que você vai tirar, inclusive para aterrar, se o circuito é todo simétrico, gente, qual a expectativa de corrente assimétrica, corrente de escoamento para o neutro? Não seria corrente alguma, o circuito é todo equilibrado, tá? A distribuição está toda simétrica, toda balanceada, então é importante tentar perceber que se eu somar vetorialmente IA e B e C, essa soma dá zero. É evidente que as correntes são defasadas no tempo e no espaço, mas quando você concentra todas no ponto N, você pode testar um instante. Então, instantaneamente, o que eu faria? Como é que eu vou achar essa resultante, por exemplo? Que tal achar uma resultante entre IA e IC, a famosa, né, ou famosa diagonais de um paralelogramo, e eu vejo que a componente IC mais IA vai dessa componente aqui, ó, que vai se cancelar com a componente B. Então, peraí, você está querendo dizer para mim, então, que no circuito simétrico, previsivelmente, diga de passagem, a corrente do ponto de neutro de escoamento é zero? A soma vetorial me indica isso, tá certo? Se a soma vetorial indica isso, será que a soma dos valores encontrados também vai corroborar com essa tese? Ora, naturalmente, eu espero que isso aqui aconteça. Qual o valor da corrente do ponto neutro? É a soma vetorial de IA mais IB mais IC, evidentemente, tá certo? E qual a nossa expectativa de valor de corrente? Olha, pela própria análise, tem um circuito totalmente simétrico, balanceado, e pela própria indicativa do fasorial, essa somatória deve dar um valor nulo. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Então vamos lá, IN, acho que eu não vou precisar nem de calculadora. Olha só, qual é o valor de IA? 6 com 30 graus, mais valor de IB, 6 com menos 90 graus, mais o valor de IC, 6 com menos 210 graus. Tá legal? Combinado? Vamos passar as três para a forma retangular para facilitar essa análise? Pois muito bem, todos nós sabemos de cabeça que os cossênios 130 são valores muito fáceis, né? O cosseno de 30, a raiz de 3 sobre 2 dá 0,86. O 130 é meio, tá? Então, como é que isso aqui sinaliza? Que tipo de reatância eu terei? R mais JX, né? R mais JXC. Então, será quanto? Como é que eu acho o R? R não é o cateto adjacente do triângulo de impedância, a resistência não é o cateto adjacente, coisa tão conversada aqui, coisa tão discutida aqui, foram várias videoaulas massacrando, revisando, discutindo, mostrando isso, até para incorporar até por osmose essas informações. Então, se o cateto adjacente à impedância é a resistência, adjacente lembra cosseno. Se o cateto oposto, né, à impedância, ao ângulo θ, é a reatância, o cateto oposto lembra seno. Então, como é que eu acho essa corrente A em suas componentes retangulares? Ora, para achar resistência, eu pego o cosseno de 30 e multiplico por 6. 0,86, né? O cosseno de 30, 0,86 vezes 6, vou encontrar um valor de aproximadamente, eu já fiz até essa conta aqui antecipadamente, 5,19 para facilitar a nossa aula, tá? E como o ângulo é positivo, mais J quem? Qual que é o 130? 130 é meio, 6 vezes meio, J3. Então o que é isso aqui, gente? Essa é a corrente A na forma retangular. Tá? Isso aqui está na forma retangular, isso aqui está na forma polar, para a mesma grandeza. Combinado? Mas, vamos lá então. Fazendo a mesma conta para a nossa corrente IB. Olha só, mais fácil ainda. 90. Não esqueçam que é menos 90, tá? Menos 90, se a gente brincar um pouquinho aqui com o nosso círculo trigonométrico, só para a gente se lembrar, né? Aqui estaria, por exemplo, o eixo do cosseno, aqui estaria o eixo do seno. Menos 90 estaria aqui para baixo.
Tá legal? Então, visivelmente, qual é o quociente de zero? Zero. Então, significa o quê? Que a componente da corrente B não tem valor resistivo. Seria zero, né? Zero, tá? E detalhe, posso apagar esse aqui? Só vou colocar o IC numa posição qualquer aqui para facilitar a nossa análise e ficar um quadro mais, né, completo. 6 com menos 210 amperes. Vou tirar isso daqui para facilitar, gerar espaço para a nossa somatória, tá? Então, olha bem, cosseno de 90 é zero. Então, 6 vezes 0 é zero. Então, zero, vamos lá. Em tese, seria uma soma, na verdade, mais J. Só que aqui, ó, o valor ficou negativo, já é um indicativo de atraso. Então, mais quem? Seno de 90, seno de menos 90 é menos 1. Então, menos 1 é 60, menos J 60. Ou seja, mais com menos, menos J6. Tá ok? Entenderam a conta que foi feita aqui? Legal? Cosseno de 90 é zero. Então, 6 vezes 0 é zero, tá? Mais seno de menos 90 é menos 1. 6 vezes menos 1, menos 1. Mais com menos a menos, menos J6. Tá legal? Esse foi o primeiro resultado. Agora, mais quem? A mesma coisa com a corrente IC. Tá? Agora, preste atenção. Se menos 90 está aqui, menos 210 estaria onde? Menos 90, menos 180, menos 210, eu diria mais ou menos, né? 270, mais ou menos aqui, ó. Perfeito? Menos 90 está aqui, menos 210 está aqui, né? Seria quanto? Seria 180, menos 30, olha lá, menos 210. E aí o que nós percebemos? Uma coisa interessante, ó. O cosseno é negativo, mas o seno é positivo, tá? E você observando relativamente múltiplos de 30, né? Qual seria então o cosseno de 210? Menos raiz de 3 sobre 2, menos 0,86. Pode checar na sua calculadora. Então vamos lá? Como é que eu acho a parte resistiva, né? O cateto adjacente à impedância na corrente C. 6 vezes o cosseno de menos 210. Tá? Que vai ser quanto? 6 vezes menos raiz de 3 sobre 2. 6 vezes menos 0,86. Então vai dar menos 5,19. Tá? Mais J. Vamos lá. O quê? Agora, e o seno de 210? De menos 210. Quando ficou aqui para cima, vai dar meio. Meio vezes 6, tá certo? Dá quanto? Tá? Mais J. Mais com mais J3. Tá? Olha que coisa legal, tá certo? 5,19 positivo aqui, com 0, 5,19, menos 5,19, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, 0, como a gente havia previsto. Mais J3, menos J6, menos J3, menos J3 mais J3, 0. Ou seja, de fato, a somatória, né, das correntes numa ligação estrela, alimentando um circuito de impedâncias equilibradas, a corrente do nêutron vai se zerar. E a soma vetorial apenas ratificou a tese da soma associada ao diagrama fasorial e a soma utilizando números complexos ou grandezas retangulares ou polares. Perfeito? Combinado? Bacana? Então veja, não tem novidade, não tem dificuldade nenhuma. Não dá para reinventar a roda. Qualquer coisa que você venha pedir agora com relação a circuitos estrela e triângulo, é só você seguir essa relação, essa sequência. Respeite a sequência de fase. Uma dica, faça o esboço da ligação antes, analise as tensões, verifique as correntes, aplique a lei de Ohm, que não há a menor chance de errar. E, é claro, respeitando as especificidades de cada ligação. Aqui, por que o cálculo ficou mais simples em termos de corrente? Porque a corrente de linha é igual a corrente de fase. Pronto, já pegamos as tensões de fase, tomando como referência, até, de certa forma, demos uma consistência nessa análise, usando o nosso diagrama fasorial. Combinado? Bacana? Como nós havíamos prometido, olha aí, né? Estamos aptos para trabalhar com circuito trifásico, né, em situações de regime equilibrado, à vontade, qualquer que seja a ligação, e peço o que for pedido, inclusive utilizando motores e transformadores. Combinado? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado, fiquem em casa, fiquem bem, saúde e paz.